Se você é servidor público e acabou de receber uma notificação que foi instaurado um PAD para te investigar, preste muita atenção nesse vídeo que eu vou te dar 6 dicas de como você deve proceder a partir do momento dessa notificação. São 6 passos para que você enfrente esse processo disciplinar da melhor forma possível, diminuindo consideravelmente as chances de receber uma pena capital, a pena de demissão, que sem dúvida é a pena mais temida de qualquer servidor público. E o primeiro ponto, ele é até complicado da gente falar sobre isso, mas é ter calma. Eu sei que é uma situação delicada, eu sei que receber uma notificação de um PAD gera ansiedade, só que para enfrentar o processo você precisa ter sanidade mental para municiar o seu advogado com os documentos corretos, para fazer uma leitura correta da situação que está sendo investigada e até mesmo para apurar, porque às vezes é uma situação que você não tem todas as informações ou ela já aconteceu há algum período. Se você não tiver essa sanidade mental, não tiver essa clareza dessas informações, isso vai te prejudicar, porque ninguém melhor do que o servidor público que está sendo investigado para saber em relação aos acontecimentos, do que efetivamente aconteceu, o que não aconteceu, o que tem de prova, quem participou dessa suposta infração, quem pode te ajudar trazendo informações para a comissão. Ninguém melhor que o servidor para saber todos esses pontos, porque mesmo que você tenha um bom advogado, esse advogado ele vai trabalhar de acordo com os elementos que você fornecer para a defesa. E até por isso a gente sempre recomenda aos nossos clientes que busque ajuda profissional, seja com um psicólogo ou com um psiquiatra. Não tenha vergonha de ser medicado, é muito melhor você ter calma para enfrentar esse momento e sair desse momento fortalecido, sair desse processo com uma vitória, do que ficar ansioso, entrar em parafuso mesmo. A gente já viu servidores aqui que chegaram ao extremo, né, da situação mental, da saúde mental. Isso prejudica muito o trabalho ao longo do processo, porque, novamente, a gente precisa de uma comunicação frequente com os clientes para saber a respeito das testemunhas que serão ouvidas, para desenhar as melhores estratégias, para desenhar o que vai ser falado ali durante o interrogatório. Então vocês precisam ter calma e, se for o caso, busque ajuda profissional com um psicólogo ou com um psiquiatra para que você tenha a condição mental de passar por esse processo administrativo disciplinar. Estar surtado durante o PAD é um grande risco. Você perde o discernimento das coisas, deixa passar informação relevante, se estressa numa oitiva, deixa de passar uma pergunta para determinada testemunha. Então, assim, busquem ajuda profissional, mas estejam calmos durante todo o processo. Eu sei que calmo talvez não seja a melhor palavra, sempre vai ter um grau de ansiedade, um grau de nervosismo, afinal de contas, é um procedimento que pode levar à demissão, ainda que você seja estável, mas o fato é que você precisa estar são, né, durante o processo administrativo disciplinar. Segundo ponto, leia com calma a notificação que você recebeu. Muitas pessoas, por causa dessa ansiedade, desse nervosismo, olha lá, foi instaurado um PAD, mas não lê o resto do que está escrito ali na notificação. E qual que é o grande risco? Na maioria das vezes já tem um prazo correndo, é um prazo de defesa prévia. Eu já fiz um vídeo explicando o que é essa defesa prévia, o que você deve apresentar, né, de documentos nessa defesa prévia. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas o fato é que, dependendo do seu município, do seu estado, esse prazo pode ser de 3 dias, de 5 dias ou de 10 dias. Então você tem pouco tempo para tomar uma ação. E outra coisa que às vezes as pessoas não se dão conta é que antes desse PAD que foi instaurado, que você recebeu a notificação, teve uma sindicância investigatória. Já falei sobre isso em outros vídeos também. A sindicância, quando ela tem caráter investigatório, ela não dá direito ao contraditório e à ampla defesa. Então pode acontecer de que aquele PAD ele seja um desdobramento dessa sindicância. E lá na notificação está escrito isso, só que você não se atentou e nem teve acesso a essa sindicância. Por quê? Como hoje a maioria dos processos são eletrônicos, por exemplo, o sistema SEI, né? No sistema SEI tem muitos órgãos públicos que dividem em 2 arquivos, né? Tem um arquivo ali do PAD, mas tem um arquivo da sindicância. E esse arquivo, como a sindicância ela já terminou, ele fica inacessível. Daí o servidor recebe a notificação do PAD, mas ele não teve acesso à sindicância. Então,
leia com muita calma, leia mais de uma vez essa notificação para saber se tem prazo correndo e se teve uma sindicância ou uma apuração preliminar antes da instauração do processo administrativo disciplinar. E o terceiro ponto é avaliar quem são os membros da comissão. O que você deve avaliar? Se o PAD ele é fruto de uma perseguição interna, perseguição política, é alguma desavença que você tem com o seu chefe, e se aquele órgão não tem comissões permanentes de processo administrativo disciplinar, o que isso significa? Não são servidores fixos que estão ali e que foram designados para essa função? Pode acontecer, e na verdade acontece muito, infelizmente, desse chefe que tem algum poder no órgão, ele escolherá a dedo pessoas que ele tem influência para te prejudicar no processo. Então a gente precisa trabalhar sempre com uma comissão imparcial, a comissão precisa ser imparcial, ela não pode ter nenhum grau de inimizade com o servidor investigado. Então se você viu ali, quando recebeu a notificação, quem são os membros da comissão, se algum membro tem algum tipo de desafeto contigo, ou é muito próximo do seu chefe que você tem desafeto, aquele membro ele não vai ser imparcial. E a partir desse momento você já precisa acionar a comissão para pedir a substituição desse membro, falando que ele é suspeito, né? É um termo técnico, suspeição, tá? Você fala que ele é suspeito e se a comissão deliberar pela não substituição daquele membro, você precisa impetrar um mandado de segurança imediatamente para suspender o processo até que seja formada uma nova comissão com a substituição dos membros suspeitos. Então, é muito importante você avaliar cada um dos 3 membros que estão compondo aquela comissão de processo administrativo disciplinar. Bom, e o quarto ponto, depois que você já se ambientou com a situação, já viu os membros da comissão de PAD, já buscou uma ajuda psicológica ou psiquiátrica, é o quê? Parar para fazer um esquema, e aqui eu sempre recomendo para os meus clientes para abrir um Google Drive para a gente compartilhar esses arquivos, trabalhar em ordem cronológica, com todas as informações. Tá imputando essa infração por conta desse evento. Ok, vou reunir com o cliente e ele vai colocar no Drive quais são os elementos de provas, quais são as pessoas que estão envolvidas naquilo lá, tudo que a gente pode utilizar na estratégia de defesa. Por isso que o Google Drive ou qualquer outro Drive, né, ele facilita muito nesse trabalho, principalmente um trabalho a 4 mãos entre o cliente e o advogado, porque a gente vai trabalhando num raciocínio que está sendo construído ao longo do processo e também em ordem cronológica. Vamos supor, é uma situação que tem 2 anos. Acontece muito em casos de perseguição, de assédio, né? Tem uma série de eventos que aconteceram ao longo de 2, 3 anos. É muito importante e até necessário que o cliente ele coloque esses arquivos no Drive e coloque qual que é a menção dele em relação ao PAD. Fala, olha, esse documento comprova que eu não fiz isso. Esse documento é uma ata de reunião que aconteceu em 2021 e comprova que eu já estava recebendo assédio moral da instituição desde aquela época, porque eu recusei de fazer alguma coisa. Enfim, tudo isso serve para a gente construir uma linha de argumentação para tirar aquela imputação daquela infração, para mostrar que aquele PAD ele é fruto de uma perseguição. Tudo isso vai ajudar na sua defesa. Então é muito importante ter essa organização. Os PADs que nós temos mais sucesso aqui no escritório quando a gente fala de linha de defesa, que não foi aplicada a pena de demissão, são os PADs em que os clientes são mais organizados. São os PADs que os clientes conseguem colocar ali no Google Drive todos os documentos que são relacionados àquele processo, todas as testemunhas, em um trabalho que a gente faz aqui, eu sempre peço para o cliente, né, quando a gente vai falar das testemunhas e preparar o cliente para a oitiva das testemunhas, seja testemunha da comissão, testemunha nossa, qual que é o pano de fundo, né, em relação àquela testemunha? Tem alguma inimizade? Tem alguma amizade? Essa testemunha sabe de alguma informação? Porque tudo isso pode ser explorado de forma estratégica nas perguntas que nós vamos direcionar ao longo do processo administrativo disciplinar. Então é muito importante trabalhar com organização, porque, novamente, ninguém melhor que você, servidor público, que passou pela situação que está sendo investigada pela comissão, para municiar o advogado dessas informações, desses arquivos. É humanamente impossível, por mais técnico e experiente que seja o advogado, que ele faça uma boa defesa de PAD sem receber do servidor as informações dos fatos.
A gente tem o conhecimento jurídico, a gente tem as estratégias de conseguir uma atenuação dessa pena para não aplicar uma pena de demissão, só que a gente precisa ser municiado dessas provas. E quem vai conceder essas provas para nós é você, o cliente que está sendo investigado por aquela comissão de PAD. E por fim, o último ponto é o quê? Trabalhar bem a sua defesa, preparar bem a sua defesa. PAD geralmente tem uma série de imputações, uma série de infrações, uma série de acontecimentos, e por isso que é tão importante essa organização, por isso que é tão importante você ter essa saúde mental, porque a defesa escrita, a defesa final, é o momento da verdade. É quando você vai contra-argumentar tudo aquilo que estão imputando em relação a você. Vai trazer teses que atenuam ou isentam a sua responsabilidade, documentos que provam que você estava certo e que outra pessoa estava errada. Então, a defesa ela precisa ser desenhada ao longo do processo. Por quê? Quando chega ali o termo de indiciação, geralmente o prazo é de apenas 10 dias para fazer essa defesa. Então, se você não tem o material organizado, tudo que aconteceu ao longo do processo de forma estruturada, esses 10 dias, dependendo do teor do processo administrativo disciplinar, do que está sendo avaliado, é muito pouco tempo para você fazer uma boa defesa. E essa defesa ela é muito importante para tudo. Para assegurar o seu cargo, para evitar uma pena arbitrária, uma demissão injusta e até para judicializar. Porque vamos supor que você foi demitido, tá? Se você foi demitido e já apresentou recurso e não reverteu, você tem que levar esse PAD para a justiça para tentar anular a demissão e ser reintegrado. Contudo, o juiz, o Poder Judiciário, também já gravei vários vídeos sobre isso, ele não vai substituir a comissão de PAD. Ou seja, ele não analisa o mérito administrativo. Ele faz apenas o controle de legalidade. Então, se a sua defesa não foi boa, não combateu todos os fatos que estão sendo imputados, não trouxe todas as provas, você não vai poder levar isso para o juiz falando para ele julgar novamente o PAD. Por quê? Você está fazendo que o juiz, o Poder Judiciário, seja uma nova comissão de PAD. Ele não pode ser uma nova comissão de PAD. O que ele tem que analisar é se aquele processo administrativo disciplinar ele foi legítimo, ele cumpriu com a lei. Então, quando você leva uma defesa completa, bem estruturada, e a comissão mesmo assim te demite, ela coloca uma pena de demissão, ignora seus elementos de defesa, suas provas, aí sim eu posso acionar o Poder Judiciário e o juiz pode ativamente anular aquela pena de demissão, porque durante o processo administrativo disciplinar, nós trouxemos os elementos de provas que te dão a inocência, que te dão o direito de não ser demitido. E como você foi demitido, o judiciário pode atuar no controle de legalidade para anular essa pena de demissão. Eu já até fiz um vídeo falando quais são os elementos básicos, 4 elementos básicos de uma defesa de PAD, também vou deixar aqui na descrição. Muitas pessoas que assistiram esse vídeo reclamaram do áudio, né? Falou que tá baixo, então vou regravar esse vídeo, provavelmente vai ser o próximo vídeo, né? Mas dá para ouvir sim, coloca aí no máximo, faz um esforçozinho no fone de ouvido, mas ainda esse mês eu vou publicar novamente esse vídeo, que eu trago os 4 elementos necessários para toda a defesa de PAD. Serve não apenas para servidores públicos, mas também para advogados. Tem muitos colegas advogados que não têm essa experiência em PAD, e estão ajudando ali algum parente, algum amigo, e esse vídeo serve também para você que é advogado que está fazendo a defesa de algum servidor público. Enfim, em resumo, o processo administrativo disciplinar é um momento delicado, ele gera ansiedade, ele gera estresse, geralmente demora, né? Às vezes a pessoa olha lá que o processo vai durar 60 dias, prorrogável para mais 60, mas é normal um processo durar 1 ano, 2 anos, 3 anos já não é tão normal, mas 1 ano a 2 anos é bem ok esse prazo diante da lentidão da administração pública. E você precisa ter clareza para fazer a sua defesa, precisa ter estratégia, busque ajuda jurídica, tá? Não estou aqui fazendo propaganda, você tem que contratar um advogado, não precisa. A súmula vinculante número 5 do STF, ela te dá o direito de fazer a defesa sozinho, mas lembre-se, é seu cargo que está em jogo, é sua estabilidade. E, infelizmente, a maioria das comissões não são formadas por juristas. Você vai ser julgado por pessoas que não têm capacidade jurídica de analisar um contexto sob a ótica da lei.
ela pode ter recebido ali alguma orientação, algum curso rápido de 10 horas, né? Se muito, né? Porque os cursos geralmente têm 3 horas, 5 horas, e a sua vida funcional, o seu sustento, o sustento da sua família está sendo julgado por 3 pessoas que nunca pisaram numa faculdade de direito. Isso é um grande risco, inclusive é uma briga que eu tenho, né, uma bandeira que eu sempre levanto quando eu vou fazer palestras, falar com sindicatos, que vocês, servidores públicos, precisam se unir para a gente ter um código de processo administrativo disciplinar, trazendo uniformidade, né, na lei para todos os âmbitos, né, União, estados e municípios, e que nós tenhamos também carreiras independentes formadas por juristas. Isso vai dar muito mais segurança jurídica para que, quando você estiver passando por um processo administrativo disciplinar, a lei seja obedecida, a lei seja cumprida, ok? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo.